A escola de Chicago, de Friedman, é que dá a regra do jogo. Exatamente. Não é verdade? Muito bem. Com isso, nós vivemos uma era onde os Illuminati são os bancos internacionais e os nacionais são sócios dela. Não é? Perpetraram contra o Brasil o maior crime secular contra essa nação, que é tomar do brasileiro o legítimo direito de ser uma nação feliz, né? Podendo trabalhar, podendo estudar, comer bem e viver no seu carnaval, no seu futebol. E ao contrário, hoje nós estamos no maior estresse, com 14 milhões de desempregados, 875 mil empresas fechadas, o Brasil em crise, numa guerra fratricida entre irmãos, 60 e tantos mil crimes, porque gera estresse, isso sim. Claro. Não são só bandidos, Gera violência. são pessoas que vão pra rua, muitas vezes desempregadas, falam, bom, eu mato ou morro. Então, veja bem, tudo isso por quê? É esses insensíveis, Illuminati, banqueiros que estão aqui dentro, sim, e faz com que o chamado mercado eleja quem quiser. O que eu quero, então? Essa é a resposta que alguns não deram e não dão. E vem dizendo há tempos, né? Não é de hoje, não. Nós temos que mudar o modelo para o desenvolvimentismo keynesiano. Você sabe que você é um cara que sempre está trazendo as ideias novas e a gente gosta disso. A gente gosta dos caras, dos visionários. Muitas vezes eles não... É aquilo que você falou, né? Muitas vezes não tem voto, como você nunca tem voto. Tem 500 mil. Tem 500 Mas mil. as urnas podem não ter refletido que os votos que eu tive. Exatamente. Aí que né? Mas é importante... Você acha que você foi roubado? Essas urnas A ali, urna? rapaz, Isso. até hoje... O importante é eu trocar duvido. ideia. E eu queria saber de você Claro. o seguinte: há um assunto muito polêmico, que é a urna eletrônica. Sim. Muita gente fala que é falcatrua a urna eletrônica. E muita gente diz que não, que é um avanço. Claro. É falcatrua ou é um avanço? Olha, embora seja eu presidente de um partido político, estou lá sendo, naturalmente, o nosso partido é registrado no TSE, eu, há anos, desde o início, eu venho dizendo que elas são fraudáveis. E foram e são. Na eleição de 2006, quando o Brasil tinha tão somente 125 milhões de eleitores, eu tenho mãos registrados comigo, lá na minha sede, já exibi para muita gente, que apresentaram um boletim, né, com 251 milhões de eleitores. Nem isso de população tinha. Por quê? Fizeram isso à noite, porque são dois baralhos, Emílio, eles têm. O que vai para a rua, onde o povo inocente, na boa-fé, vai votar, e depois eles apresentam outro baralho, que é aquele que eles querem que seja o resultado. E aí tem, naturalmente, no meio do caminho, aquele vírusinho chamado Inserator. Inserator? Inserator? É de Illuminati Inserator, também? Ele entra e sai, né? Entendi. Ele faz o serviço e depois das máquinas Smart Matic, que no passado eram... venezuelana, né? Venezuelana, sim, mas é uma empresa... Venezuelana! Mas a empresa... E agora vocês surgiu. estão levantando um ponto. Antes era Probank. Foro de São Paulo. Antes da CIA, hein? A Probank, olha, são 4. Eram 4, olha. Probank, Procop, ProService e Procel. 4. Uma transmite, Basic Cobol. uma é o hardware, que é o Probank, perdão, Procop. Probank era e hoje é a Smartmatic, que é o software. E a outra que é a mão de obra, que é a mesma empresa que faz também as loterias eletrônicas nossas do Brasil. Você confia naquela loteriazinha também? Que os resultados estão sempre lá no interior? O cara quando ganha 50 mil? Pois é a mesma empresinha que dá a mão de Levi, você obra. tá levantando. Então você pode confiar nisso? Agora, eu, por exemplo, que tive 447 mil votos, quase meio milhão de votos. Onde eu saio na rua hoje, todo mundo fala, votei você. Eu falei, escuta. Mas é mentira. Votou, mente, Levi. Tudo bem. Aí eu pergunto. Eles falam que houve o pânico Eu votei também, em mas você. é O gato mentiroso. comeu. Eles O olham a gato Transamérica comeu. e falam, Não, mas peraí. tá tudo ouvindo a Mas Transamérica. na minha agora. zona eleitoral 258 apareceu apenas um voto, onde meu filho e minha esposa votam no meu lugar. Por que só aparece um? Será que também me traíram? É muito. Olha, mas pode só que no acontecer. Brasil todo isso aí. No país todo, vereadores, prefeitos falam, gente, quando a gente vai apertar lá o tecladinho, Mas quem que tá por nem a trás minha disso? foto está. Quem que tá por trás disso? Como sempre, Os Illuminati. os Illuminati. Os Aquele Illuminati? povo que vem de lá e fala, vão tirar a direita do poder,
vão fazer a chamada limpeza que querem fazer aqui, para que eles possam dominar total e absolutamente via fraude eleitoral, via democrática, é melhor do que guerra. Você não acha, não? Levi. Sem ter guerra. Isso é a ideia do titio Fidel. Oh, não. Citando de novo o Emílio Titio aqui, Fidelix. do Titio Afegão. Fidel. Não, Fidelix. Qual o conceito personalíssimo de Levi Fidelix sobre o Illuminati? Falou tanto, define. Vamos lá, mas antes só queria concluir o seguinte. A fraude eletrônica ela é perpetrada não só aqui, como em várias partes do mundo. Não é só aqui não, tá? Essa Smartmatic, que tem sede em Bahamas, mas também tem o seu braço também lá na Inglaterra, onde de lá é o grande nome, que é um cara, inclusive, da ONU, incrível que pareça, né? Outra coisa, antes que eu fale disso aí também. Você sabe que estão agora querendo trazer muita gente de fora, essa mão de obra dos imigrantes, mas para isso estão preparando o quê? O campo. Qual o campo? Vender-se, né, no centro-oeste do Brasil e Amazônia, terras acima de 100 mil hectares. Estão vendendo tudo pro chinês. Exatamente. Ai, Com isso, eles vão colocar populações ali dentro. Exatamente. Eu Com tô isso, eles vendo vão isso aí. querer fragmentar a nossa nação. Ninguém tá vendo isso, Não, Levi, só eu tô você. vendo. E mais, Só você. fizeram Isso é agora sério? uma fábrica em Catalão de armas e ali pertinho, tá? Vão desviar essas armas pra onde? Pra esse povo depois. Aí vem a ONU falando: não, é um país livre, são pessoas que estão lá, precisam e merecem. E o nosso país vai pra cucuia. Por isso que eu não quero deixar. Cucuia. E o nosso Meirelles é a ponta disso aí tudo, porque ele fala Banco Internacional, ele fala da nova, aí vem Illuminati, da grande ordem mundial que envolve o grupo de Bilderberg, que são banqueiros e grandes nomes mundiais, inclusive grandes presidentes. O Clinton já participou. O Fernando Henrique faz parte do grupo de Bilderberg, Illuminati, Fernando que se Henrique? reúne lá em Davos. Geraldo Uma vez por ano, Alckmin, vão para os banqueiros, todos reunidos, JP Morgan, Rothschild, tudo isso é Illuminati, isso é o conjunto. Esse povo, uns atuam em certas áreas e outros em outras, mas fazem parte do conjunto da nova ordem mundial. Na tua interpretação, define pro afegão que é médio Illuminati? o que é Illuminati, o que pregam, de onde vem, o que comem, o que Isso muito secular. antigo, é secular. Isso é secular. Da Isso Vinci vem era de Illuminati. grupos, inclusive, maçônicos de toda a George ordem. Washington. Vem do tempo de cruzadas, e os banqueiros se misturaram nisso, e hoje o quê? Chegou-se à conclusão que eles têm que reduzir a população mundial, Jesus. acabar com a questão de nacionalismo e fronteiras. Por isso que também o PT entrou nessa de fazer a grande pátria da América Latina, com o Brasil sendo o país líder, de Fidel para baixo, tudo é um país só, uma língua só, sem fronteira. Tá certo? Aí você tem o quê? O mundo todo dividido em quê? BRICS. Onde tem Rússia, Brasil, não sei o quê. O Brasil ficou como fornecedor de matéria-prima, por isso não temos indústria, tá quebrada. Hoje você vai comprar uma roupa, uma gravata, tá lá, made in China. E se você for também na Europa, tá lá, made in China, hein? Sim. Não é só aqui É não. porque você não Estados compra na Unidos. Armani, que Agora, tá meio nós de Itália. estão fadados ao quê? Uma política internacional da inteligência grande maior, chamada Nova Ordem Mundial, que concebeu esse projeto, onde parte da Inglaterra, dos Estados Unidos, de onde tem. Eles têm o poder concebido, onde tem, naturalmente, JP Morgan, Rothschilds. Então você é nacionalista. Isso é internacional, é Não, grande não, ordem eu mundial. sei, mas você Não, claro que eu sou nacionalista. nacionalista. Eu quero o meu país, quero a minha fronteira. Nós somos uma nação que tem a mesma língua, a religião cristã, judaico-cristã, né? As fronteiras nossas. Nós concebemos essa nação dentro dessa linha de conduta e queremos os nossos filhos há 500 anos. Agora eles de 30 anos para cá quiseram implementar este projeto aqui, porque nós temos 10% das águas doces do mundo. Os materiais, os minerais mais importantes E do mundo, óbvio. e outros mais, grafeno e tudo. Você acha que os chineses vão comprar o Brasil Já inteiro? estão comprando? Estão A comprando. produção Amor da de Deus, Petrobras não. toda é deles. Vai aqui na Avenida Brasil, para o principal prédio da esquina aqui, perto aqui do nosso movimento de imigrantes, é chinês, Ô, é Levi, e tem muito artista que é Illuminati? Não, artista não, pô. É porque Que me sabe que tem alguns que são. Acho que Começou não. lá com o David, que era É David, agregado. Agora, Emílio, eu queria falar, porque assim, Levi, Levi, agora você vem sempre cá, foi um candidato muito tecnológico. Não, eu tô preocupado agora com a Emílio, venda do Brasil. esse cara